O que é destaque nesta edição? Amazonas poderá ter vacina contra a Covid a partir de janeiro. Detran avisa. CNH pode ser renovada direto pela internet. Temporal atinge Manaus na madrugada e chuva de granizo assusta moradores, destrói casas e arranca árvores em comunidade de Manacapuru. PEC abre hoje inscrições para 50 mil vagas remanescentes do FIES. Número de candidatos da área de saúde cresce nas eleições de 2020. Bolsonaro vai a culto e diz que indicará pastor ao STF no ano que vem. STF julga na quinta-feira como será depoimento de Bolsonaro. Investigação detecta membros do PCC atuando nos Estados Unidos, na Europa e na América do Sul. Donald Trump deixa o hospital e retorna à Casa Branca para continuar tratamento. Bandidos aterrorizam passageiros, cobradores e motoristas durante 2 assaltos a ônibus a noite passada nos bairros de Cachoeirinha e Parque das Nações. É o Jornal da Manhã, 71 anos do ar, que começa agora. Previsão do tempo. O norte do Brasil estará sujeito a temporais nesta terça-feira e aqui o Climatempo fala que é de 67% a probabilidade de chover 16 milímetros com temperatura máxima de 32 graus. E a chuva forte já caiu durante a madrugada com forte ventania e começou por volta das 4:15 da manhã. A umidade do ar é de 81% e os ventos estão com 9 km/h de velocidade. É terça-feira, 6 de outubro. Chegamos aos 279 dias do ano e faltam 87 para terminar 2020. Dia de São Bruno. Também é o dia do prefeito. Dia do tecnólogo educacional e o Dia Nacional do Circulista. Esta é a edição 84.869 do Jornal da Manhã. O Rio Negro baixou mais 15 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 17 metros e 51 centímetros. A vazante chegou aos 11 metros e 1 centímetro. Fatos que marcaram a história. 1927, o cantor de jazz, primeiro filme falado da história, tem pré-estreia em Nova York. 1965, o presidente Humberto Castelo Branco envia ao Congresso Nacional medidas para endurecer a ditadura militar no Brasil. 1973, começa a guerra do Yom Kippur no Oriente Médio. 1974, o piloto brasileiro Emerson Fittipaldi conquista o bicampeonato mundial de Fórmula 1. 1981, Anwar Sadat, presidente do Egito, é assassinado por extremistas islâmicos. 2010, é criado o Instagram, um aplicativo tradicional de compartilhamento de fotos. 5:52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplasta Hernandes Sampaio. Moradores das comunidades Parque Eduardo Braga e Conjunto Galileia 1 e 2 fizeram um protesto contra a falta de sinalização em um trecho de uma das avenidas mais movimentadas da capital na tarde de ontem. A 25ª Companhia Interativa Comunitária SICOM acompanhou o protesto. Iniciou por volta das 17h20 de forma pacífica e fechou o trânsito na Avenida das Flores. Com faixas, cartazes e batendo panelas, cerca de 100 manifestantes, segundo o APM, pedem a construção de um semáforo ou de uma passarela na avenida. Segundo os moradores do local, a falta de sinalização já causou diversos acidentes, além de ser um perigo para quem precisa atravessar de um lado para o outro da via. Roberto Pellegrini, é verdade o que os moradores estão pedindo, a instalação de um semáforo ou uma passarela naquela avenida muito perigosa. Pois é, Paulo Guerra. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, PC, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Coincidentemente, Paulo passava na hora da manifestação, mas no sentido contrário, Paulo. Causou um grande congestionamento no local, mas a reivindicação, sim, você tem razão, Paulo Guerra, é necessária, né? E aquela sinalização ali, em todos os cruzamentos. Você tem uma ideia, Paulo? Quando você vem na Avenida das Flores para acessar a Cidade Nova, para sair ali na Rua Rouxinol, ali por trás da Rua Bem-TV, naquele trecho para sair das Torres para a Cidade Nova 1, é um dos retornos mais perigosos de Manaus, Paulo. É feito em cima de uma curva. Quem vai atravessar a Avenida das Flores para entrar na Cidade Nova corre um risco ali de uma colisão seríssima, né? E tanto com moto, tanto com carro, acidente já aconteceu ali dá para te chamar com certeza de um retorno da morte. A empresa que fez ali, que foi a construtora Etan,
não teve o cuidado necessário para, né, receber ou para fazer um serviço bacana. Porém, Paulo Guerra, não ficou bom o retorno, tanto esse onde foi feita a manifestação, quanto esse para entrar para a Cidade Nova 1. A manifestação foi justa sim, atrapalhou muita gente, é claro que não tinha nada a ver com essa conversa, porém, uma reivindicação justa por um motivo justo, já que os retornos ali, faixa de pedestre, nada tem sinalização. Peregrini, por volta de 4h15 da manhã, começou um grande temporal em Manaus, com chuva muito forte e uma ventania, principalmente aqui no sítio histórico da cidade. E tem algumas partes, inclusive, sem energia elétrica, assim como também bairro de Aparecida, onde os moradores estão reclamando a falta de energia desde as 4 horas da manhã. E aqui o edifício Palácio do Comércio, também a radiodifusora, operando com o seu gerador próprio, já que o prédio está sem energia elétrica e os companheiros Eduardo Silva, Hernandes Sampaio e Ismael Moura tiveram que enfrentar os 20 andares pela escada Peregrini. Estão cansados? Toma, é pouco. Tá bom, Paulo Guerra, mas a chuva foi em toda a cidade realmente, como você bem colocou, Paulo. Nós já estávamos saindo, quando começou essa chuva, Paulo, uma chuva que veio com muito vento também nas áreas onde passamos, na zona norte e leste da cidade. Você tem uma ideia, Paulo, no momento em que nós estávamos no Instituto Médico Legal, tivemos até que dar uma paradinha mais alongada devido, Paulo Guerra, à chuva que estava tão forte que impedia, né, de se dirigir com segurança. Então nós demos uma paradinha, Paulo. Nesse momento, a unidade externa do Jornal da Manhã, no pronto-socorro Platão Araújo, e nós podemos afirmar, Paulo, tempo ainda muito fechado, chovendo fino, mas ainda chove aqui nessa área. Alberto Peregrini, bandidos aterrorizam passageiros, cobradores e motoristas durante 2 assaltos a ônibus na cidade. Eles voltaram com força total. Voltaram com tudo, Paulo Guerra. A polícia até que tem trabalhado e trabalhado muito com operações, prendendo bandidos que assaltam ônibus, mas eles estão cada vez mais audaciosos. As vítimas ontem foram, Paulo Guerra, funcionários e usuários da linha 452. Foi assaltada ontem por volta de 20 horas, ali na área, Paulo Guerra, no bairro de Flores, ali naquela área do Parque das Nações. Esse ônibus foi assaltado, os bandidos chegaram junto e fizeram uma verdadeira desgraça, Paulo Guerra, levando tudo das pessoas que estavam no coletivo. Outro ônibus atacado, onde os assaltantes tocaram um verdadeiro terror, ameaçando, batendo em passageiro. O ônibus da linha 650 também foi assaltado, Paulo Guerra, à noite de ontem. Esse da linha 650, esse assalto aconteceu na rua Tefé, também conhecida como Santa Cruz Machado, não é isso, Peregrini? Isso, Paulo, no bairro de Cachoeirinha, né? A PM foi até o local e viu, Paulo, já ouviu das vítimas, Paulo, que os bandidos usaram facas e foram mais uma vez muito violentos. Alberto Peregrini, podemos dizer que tivemos uma noite relativamente tranquila, né? O IML, como sempre, com muito trabalho para os exames de praxe, mas por mortes violentas não, né, Peregrini? Não, Paulo Guerra, não, muito bem colocado, né? Nós tivemos aí muitos exames, porém exames de rotina que são feitos no Instituto Médico Legal. E, Paulo Guerra, os exames são exames de corpo de delito, exame de necrópsia. Já desse uma pessoa, chegou lá, um rapaz ainda, Paulo Guerra, querendo lá fazer exame de sangue. Não, mas o Paulo Guerra disse que lá faz muitos exames, não, mas esse aí não, eu preciso de um hemograma, mas não conseguiu por lá, Paulo Guerra. Aí o rapaz teve que dizer, mano, quando tu morrer, aí tu faz aqui o teu exame. Tá bom, Peregrini, foi um grande conselho. Até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Eu prometo hoje, chefe, para não pegar ralho do senhor, vou prestar atenção no relógio. É contigo. 5h58 em Manaus. E Eduardo Silva, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, está operando nesse instante por instrumentos. Desde 4h36. Desde 4h36. Mas não houve desvio de nenhum voo. Sem o desvio, nenhum voo, chegaram tranquilamente os voos até esta hora. E o aeroporto desde as 4h36 operando por instrumentos, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, devido ao mau tempo em Manaus e a visibilidade também reduzida. Prefeitura de Iranduba se prepara para a entrega de obras nas áreas da saúde e educação. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, confirmou na manhã de ontem que vai entregar neste mês a unidade básica de saúde da comunidade do Caldeirão, mais uma das obras que ele encontrou inacabadas e abandonadas quando assumiu o cargo em janeiro de 2017.
Ainda segundo o prefeito de Iranduba, a creche do bairro São José, o Mutirãozinho do Cacau, também será inaugurada agora em outubro. Considerada por Francisco Gomes uma das maiores conquistas da atual gestão, a unidade básica de saúde fluvial, que está sendo equipada no porto da cidade, vai ser entregue nos próximos dias. A unidade, que vai levar saúde às populações das comunidades dos Rios Negro e Solimões, possui enfermaria, laboratório, farmácia, consultórios para clínica geral, odontologia e ginecologia, além de 6 camarotes, cozinha, refeitório e recepção. A construção da UBS fluvial e a compra dos equipamentos totalizaram R$2.600.000, oriundos de emendas parlamentares destinadas a Iranduba pela ex-deputada federal Conceição Sampaio, do PSDB. Durante a entrevista em seu gabinete na manhã de ontem, o prefeito de Iranduba aproveitou a oportunidade para agradecer mais uma vez ao governador Wilson Lima pelo início das obras de revitalização da rodovia Carlos Braga. Muito obrigado, governador. Você ter atendido, não foi eu não, atendido o povo irandubense. Muito obrigado por ter começado o serviço da Carlos Braga. Isso é um serviço que vai facilitar a vida da população irandubense, daquela que vai e vem todo dia. Então, um abraço ao senhor e muito obrigado pela sua atenção de ter vindo imediatamente liberar os trabalhos da Carlos Braga. Desde a época do governador passado, nós temos lutado, mas nós não conseguimos, mas graças a Deus nós conseguimos agora. Então eu só tenho que dizer mais uma vez, obrigado, governador, por você ter dado a ordem de serviço da Carlos Braga. Muito obrigado. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Desde o dia 8 de junho, quando o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas retornou o atendimento presencial, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação CNH passou a contar com uma nova modalidade chamada de renovação simplificada, onde o usuário não precisa fazer agendamento para atendimento presencial. Ele necessita pagar a taxa da clínica médica, fazer o exame e depois pegar o novo documento. Essa nova modalidade é provisória e específica para aquelas pessoas que fizeram a última renovação nos últimos 5 anos. Nesses casos, a foto e a biometria capturadas anteriormente serão reutilizadas. Desse modo, o usuário não precisa agendar para fazer a renovação presencial da CNH. A renovação simplificada pode ser feita no site do Detran, no detran.am.gov.br, no botão Pessoa Física. Caso o usuário não tenha cadastro, é necessário fazê-lo e em seguida associar o RENACH, o Registro Nacional de Carteira de Habilitação presente na CNH. E feito isso, basta acessar a opção Serviços de Habilitação e depois escolher a opção Renovação de CNH. Em seguida será gerado a taxa para pagamento, onde já consta o número de contato da clínica médica escolhida automaticamente pelo sistema de regulação do Detran M. Basta o condutor ligar e agendar. Temos informações de Urucará. Lá está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Imunização e Coordenação de Vigilância Epidemiológica, deram início nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças até 5 anos de idade. A mobilização se estenderá até o dia 30 de outubro e o dia D é o dia 17 deste mês. A população do município poderá procurar os pontos de vacinação que funcionarão em 3 unidades básicas de saúde, o UBS Dr. João, Oswaldo e o UBS Fluvial Pastor Clinton. A equipe seguirá a seguinte programação. De 5 a 9 de outubro, o evento ocorrerá nas comunidades em torno da cidade. De 7 a 20, estarão realizando a vacinação nas comunidades rurais. E de 13 a 20, a equipe estará realizando a vacina em domicílio. A coordenação informa que, junto à campanha da polio, também ocorrerá a campanha de multivacinação. Informa também que crianças, adolescentes, até 15 anos e adultos não vacinados ou com esquemas incompletos receberão a vacina. Vacinar é proteger. Valdino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima
alcançou nesse mês de outubro a marca de mais de 1 milhão em saldos remanescentes localizados em contas judiciais antigas já arquivadas. O montante vem sendo devolvido às partes, incluindo empresas, reclamantes, advogados, peritos e também à União. A recuperação desses recursos faz parte das ações do projeto Garimpo, que busca localizar valores oriundos de depósitos judiciais, honorários periciais e alvarás não sacados por empresas, trabalhadores, advogados ou peritos. A ação é realizada em parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. No âmbito do TRT-11, o projeto Garimpo é coordenado pela Corregedoria Regional. Uma chuva de granizo com ventos fortes atingiu o município de Manacapuru na manhã desta segunda-feira. Telhados de casas foram arrancados e árvores foram derrubados durante o fenômeno. Foram poucos minutos de chuva e vento forte durante a manhã que causaram danos a casas da comunidade do Pesqueiro, no Rio Solimões, em frente à cidade de Manacapuru. Quem tem mais informações é o repórter José Alberto Zegdeg. Pois é, Paulo Guerra, bastaram poucos minutos de chuva, muito vento e trovoadas para deixar os moradores da comunidade Costa do Pesqueiro apavorados. Pesqueiro, como você disse, está localizado à margem direita do Rio Solimões, em frente à cidade de Manacapuru, onde 21 famílias ficaram desabrigadas após o temporal com pedras de granizo. Os ventos fortes arrancaram telhados, derrubaram árvores e caixas d'água tiveram as tampas levadas pelo vento. Nas redes sociais, muitas fotos mostram as pedras de granizo e os prejuízos causados pelo vento forte e pela chuva. A Defesa Civil do município esteve no local durante toda a tarde de ontem. Daniel Aguiar, que chefiou o órgão, dá mais detalhes sobre o fenômeno. Meu amigo Zegdeg, foi um momento de dificuldade para os nossos irmãos da Costa do Pesqueiro passaram, onde atingiu 21 casas, 62 pessoas foram atingidas, não tivemos vítimas fatais, apenas uma pessoa foi lesionada nesse acidente com um corte na cabeça, mas nós podemos ver várias árvores que foram arrancadas, galhos arrancados, tinha pedaços de alumínio, de telha, na fiação elétrica, alguns postes foram arrancados, postes de energia, a comunidade ainda se encontra sem energia elétrica, houve relatos, inclusive fotos de moradores que nos mostraram queda de granizo no local, as pessoas ainda estavam no estado de nervo muito abalado, foi um momento de terror que aquela comunidade passou. Não está sendo fácil para os moradores de lá, não está sendo fácil para nós também, da Defesa Civil, que nós também somos humanos. A gente vai levar uma ajuda para tentar diminuir o sofrimento dos nossos irmãos. A Defesa Civil somos todos nós e que Deus nos abençoe. Daniel Aguiar disse ainda que estará com toda a sua equipe de volta à comunidade no dia de hoje para levar essa ajuda humanitária às famílias atingidas. Bem, Paulo, e o tempo aqui em Manacapuru amanhece com queda de temperatura, com ventos razoavelmente frios, quebrando assim um pouco o calor escaldante que o manacapuruense vem sofrendo neste período de verão. E começou a chover nesse momento. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. A Delegacia Especializada em Combate à Corrupção, a DECOR, vai atuar no interior do estado com apoio das câmaras municipais para a realização de audiências públicas para recebimento de denúncias e participação da população. A unidade foi inaugurada ontem pelo governador Wilson Lima e será responsável pela investigação de crimes de corrupção praticados contra a administração pública nas esferas estadual e municipal. Os assuntos a serem abordados vão desde o conceito de corrupção e as formas aos tipos de crimes praticados contra a administração pública, por funcionário público e por particular. De acordo com o titular da DECOR, delegado Guilherme Torres, a intenção é criar um debate aberto com os representantes dos poderes públicos e os moradores dos municípios. É esse contato, porque numa denúncia as pessoas elas pouco denunciam para quem elas não sabem quem é. Então, quando você está presente numa audiência pública, você se coloca à disposição, coloca a delegacia em um canal direto, as pessoas começam a denunciar. A unidade também vai subsidiar outros órgãos de fiscalização a partir de demandas da Justiça. A delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, destacou que o governo do estado atendeu a um pedido do Ministério da Justiça para a criação dessa delegacia.
Existe uma recomendação do Ministério da Justiça no sentido de que os estados façam essas delegacias e nós prontamente a fizemos e hoje com muito orgulho o governador Wilson Lima, que prestou todo o apoio e realmente fez com que fosse criada. 6h13 em Manaus. Toshiba, Dell, Lenovo e Apple são algumas das grandes marcas mundiais que têm em comum a parceria com a Compal Electronics, empresa de Taiwan, fabricante e desenvolvedora de produtos no segmento de notebooks, monitores, tablets e televisores. A direção do grupo anunciou ontem que abrirá suas linhas de produção no Polo Industrial de Manaus até meados de fevereiro do ano que vem, com investimentos estimados em 13 milhões e a contratação de 200 funcionários. A nova fábrica será a segunda da Compal Eletrônicos fora de Taiwan. A primeira planta industrial do grupo no Brasil opera em Jundiaí, em São Paulo. E começou nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil para crianças menores de 5 anos de idade. Paralelamente ocorre a campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes menores de 15 anos. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta que pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes busquem a vacinação. A instituição orienta também que as secretarias municipais de saúde do estado cumpram os protocolos de prevenção à Covid-19, oferecendo rotina de vacinação que respeite as medidas de prevenção ao novo coronavírus. A coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Isabel Nascimento, lembra que a vacina continua sendo a única forma de evitar a poliomielite e as demais doenças da multivacinação. Estamos iniciando a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Esta campanha, ela está destinada para as crianças menores de 5 anos. Mas também neste mesmo período, estamos oferecendo todas as vacinas para as crianças menores de 15 anos para a atualização da caderneta de vacinação. Não deixe de levar seus filhos. Essa vacinação, ela está à disposição de toda a população amazonense em todas as unidades de saúde. Não esqueça, leve seu filho. 6h15 em Manaus. Amazonas contabiliza mais 9 mortes por Covid-19, total sobe para 4.185. Número de casos passa de 142 mil. Boletim desta segunda-feira da FVS aponta que 191 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas. Conforme o boletim, mais 308 pessoas se recuperaram da doença nas últimas 24 horas. E o número de recuperados subiu para 121.369. O governador Wilson Lima declarou ontem que a expectativa de que o governo federal comece a disponibilizar uma vacina contra a Covid-19 a partir de janeiro de 2021 é muito animadora para o estado. A declaração foi dada durante a inauguração da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção na Zona Centro-Sul de Manaus. Wilson Lima se encontrou com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aqui em Manaus. As vacinas contra a Covid já estão prontas, elas estão em fase de teste. E uma coisa interessante que foi explicado pelo ministro é que as vacinas que serão aplicadas aqui no Brasil, elas precisam ser testadas em brasileiros, senão não há a autorização da autoridade sanitária internacional. O Wilson Lima acrescentou que é uma notícia que deixa todos muito animados, em especial no estado do Amazonas, que foi uma região muito afetada por conta da pandemia. E há uma expectativa de que até o final do ano essas fases de testagem estejam concluídas e que a partir de janeiro essas vacinas comecem a ser disponibilizadas. Então é uma notícia que nos deixa muito animados, em especial aqui para o estado do Amazonas, que foi uma região muito afetada por conta da pandemia. E os primeiros que devem ser vacinados são os profissionais da área de saúde e os idosos, aquelas pessoas que estão aí no grupo de risco e estão mais vulneráveis à questão da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já negociou doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. A vacinação dos grupos de risco, como idosos e profissionais da saúde, será uma prioridade assim que o imunizante estiver disponível no país. Polícia. Durante o patrulhamento por volta das 14h30 de ontem na rua Namã, no bairro Novo Amanhecer, em Iranduba, policiais da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam Ramon da Silva Siqueira, de 30 anos, Gustavo Henrique Alves de Souza, de 33, Marlon de Souza Diogo, de 27,
Adriele de Lima Cardoso, também de 27, e Elias Neto dos Santos, de 32 anos. A guarnição também apreendeu o grupo um revólver calibre 22 de marca Taurus, com numeração suprimida, um revólver calibre 32 da marca Rossi, também com numeração suprimida, um simulacro de pistola, 5 munições de calibre 22, 12 de calibre 32, uma munição de festim, calibre 5.56, uma grande porção e mais 33 trouxinhas de oxi, uma porção pequena de cocaína, uma balança de precisão, 4 celulares, um veículo Gol de placas PHO 4H86. Os presos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Iranduba, onde foram flagranteados. Segundo o comandante da 8ª CIPM, Major Marcos Pires, os infratores Ramon da Silva Siqueiro, Ramonzinho e Gustavo Henrique Alves de Souza possuem mandado de prisão em aberto. Ainda segundo o comandante, Ramonzinho é um dos chefes do tráfico em Iranduba e caiu mais uma vez nas mãos da polícia. 6h22 em Manaus. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, noite madrugada tranquila na cidade. Para se ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro 28 de agosto, o plantão foi considerado dos mais tranquilos. O plantão no 28 é sempre muito agitado, com pessoas feridas à faca, por agressão física, por atropelamento, por acidente de trânsito em geral. Porém, ontem à noite, Paulo Guerra, a movimentação foi das mais tranquilas. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Daí, Paulo Guerra, uma surpresa, a noite madrugada também muito tranquila. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. E mais uma vez, Paulo Guerra, a briga deu-se por causa de trânsito, por causa de desavenças no trânsito. 2 homens resolveram brigar e um deles acabou ficando ferido, bateu a cabeça na sarjeta e teve que ser examinado, e muito bem examinado no pronto-socorro João Lúcio. Médicos, enfermeiros, os anjos da vida, enfim, trataram esse homem muito bem, e se não é o bom atendimento que ele recebeu no pronto-socorro João Lúcio, teria partido desta para pior. Pronto socorro Platão Araújo. No pronto-socorro do Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foi murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. E as primeiras informações dão conta, Paulo Guerra, de que a movimentação foi muito tranquila. Fora essa entrada aí por agressão física, nenhuma outra pessoa deu entrada vítima de violência no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Bandidos invadiram o ônibus da linha 650. Conforme informações da polícia, 4 homens teriam anunciado o assalto. Eles estavam armados com facas. Os suspeitos ameaçaram o cobrador, motorista e todos os passageiros que estavam dentro do ônibus. E usando aí, Paulo Guerra, arma de fogo também, eles entraram no ônibus, levaram tudo, ameaçaram, bateram nos passageiros e fugiram. Foi mais um crime, foi mais um assalto a ônibus. Este foi registrado lá no primeiro DIP, na Praça 14, mais precisamente na Avenida Duque de Caxias. O cobrador e o motorista de ônibus da linha 452 foram assaltados na noite de ontem. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, foi o segundo assalto tão somente a noite de ontem. Era por volta de 20 horas, no momento em que estavam tirando o intervalo, os bandidos chegaram e levaram o celular e a renda do coletivo. O caso aconteceu na comunidade Parque das Nações. E o cobrador disse, Paulo Guerra, que 2 criminosos em um veículo Siena desceram armados e renderam tanto o motorista quanto o cobrador e levaram a renda do ônibus e os pertences dos profissionais. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora
Quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade? E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a pedra do Instituto Médico Legal está criando teia de aranha, graças ao grande trabalho da Polícia Militar, ao comando do Coronel Norte, graças ao trabalho da Secretaria de Segurança, que tem à frente o Coronel Bonates. Nenhuma morte, graças ao trabalho da polícia, nenhuma morte durante toda a noite e madrugada, noite tranquila, nenhum homicídio ocorrera na cidade. A pedra do Instituto Médico Legal está vazia. Entretanto, o IML registrou 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila noite e madrugada na cidade. Interagindo com nossos ouvintes, Paulo Guerra, Dona Pamela, nesse momento, ouvindo o Jornal da Manhã, e também o sargento da Polícia Militar, Jefferson Maia. Obrigado pela audiência. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Não foi uma janela de transferências das mais badaladas, mas ainda assim o último dia de movimentação no mercado de jogadores na Europa reservou pelo menos uma mudança de impacto. O acerto do atacante uruguaio Edson Cavani, ex-Paris Saint-Germain, com o Manchester United. Flamengo balança com a oferta do Dinamo de Kiev, mas tempo curto da janela impede venda de Lincoln. Mercado da Europa fecha nesta terça e o atacante não teria tempo hábil de fechar a negociação e ser regularizado. Ucranianos ofereceram cerca de 30 milhões por 80% dos direitos do jogador. A seleção brasileira realizou nesta segunda-feira à tarde o primeiro treino na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, projetando a estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Na sexta-feira, os comandados de Tite enfrentam a Bolívia na Neoquímica Arena em São Paulo às 21h30, hora de Brasília. Já na terça-feira, na próxima semana, dia 13 às 21h, também pelo horário de Brasília, o Brasil mede forças com o Peru em Lima, capital peruana. E os jogos de ontem? Na Série B, o Oeste perdeu para o Operário do Paraná por 1-0. Na Série C, Brusque 3, Criciúma 1 e Jacuipense 0, Vila Nova 3. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta com melhora no exterior. Nesta segunda-feira, Ibovespa teve recuperação de 2,21% aos 96.089 pontos. E o dólar fechou em queda. Moeda norte-americana encerrou o dia em queda de menos 1,78% a R$5,5678, menor cotação desde o dia 25 de setembro. A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 3,9 milhões de beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em junho, que tiveram dinheiro creditado em poupança social digital no último dia 16 de setembro. Mais de 3,5 milhões de clientes já cadastraram suas chaves de identificação para usar o Pix, o novo sistema de pagamentos e transferência de dinheiro desenvolvido pelo Banco Central, que entra em operação no mês que vem. Os registros continuam. Ontem, porém, clientes de alguns dos principais bancos privados tiveram dificuldades para acessar os aplicativos de celular e demais canais de digitais das instituições. O Ministério da Educação abre nesta terça-feira o período de inscrição para preencher 50 mil vagas remanescentes do financiamento estudantil, o FIES. Os interessados deverão se inscrever por este site: www.fies.mec.gov.br. O edital completo já foi publicado no Diário Oficial da União no mês de setembro. As vagas remanescentes são aquelas que sobraram ao longo dos processos seletivos, seja por desistência dos candidatos ou por falta de documentação. No segundo semestre de 2020, o FIES havia ofertado 30 mil vagas para financiamentos.
O Brasil registrou 146.773 óbitos e 4.940.499 diagnósticos de Covid-19 desde o começo da pandemia, aponta o último balanço do consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias foi de 659, uma variação de menos 7% em relação aos dados registrados em 14 dias. É o 13º dia seguido com essa média abaixo de 700. 4 estados apresentam alta de mortes: Amazonas, Roraima, Ceará e Sergipe. O número de candidatos da área da saúde cresce nas eleições de 2020. Mais de 19 mil técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros, se registraram para participar das eleições deste ano. Em 2016 eram menos de 17 mil. Segundo o especialista, o aumento é efeito da pandemia e do destaque que a saúde pública recebeu nos últimos meses. Após várias reuniões, governo federal, estados e municípios não chegaram a um acordo nas discussões sobre a reforma tributária a respeito do repasse de recursos federais para formar 2 fundos, um de desenvolvimento regional e outro de incentivo às exportações. Com isso, segundo o presidente do Comitê das Secretarias de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, com o Cefaz, Rafael Fonteles, o assunto terá de ser definido pelo Legislativo. A definição de recursos para abastecer os fundos de desenvolvimento regional e de incentivo às exportações é um dos principais nós a ser desatado nas negociações entre União e estados e municípios na reforma tributária. Nos 32 anos da Constituição, Fux diz que promessas do texto ainda não foram cumpridas. O presidente do STF cita erradicação da pobreza e proteção do meio ambiente como exemplos, mas diz ter visão otimista. A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988, portanto, 32 anos atrás. Bolsonaro viajou a São Paulo para avaliar o resultado da cirurgia que fez há 10 dias para tirar um cálculo da bexiga. Segundo os médicos, ele está em excelentes condições clínicas. À noite, o presidente foi a um culto. Ao discursar, falou da sua próxima indicação ao STF em 2021. Repetiu a promessa de escolher alguém terrivelmente evangélico e foi além. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. 6h41 em Manaus. O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta segunda-feira que as operações de comando e controle na floresta amazônica serão mantidas sem interrupções até o final de 2022 e avaliou que o Brasil vem sendo alvo de críticas na área ambiental internacionalmente por causa de um ataque ideológico ao presidente Jair Bolsonaro. O líder norte-coreano Kim Jong-un ordenou o início de uma campanha nacional de 80 dias para estimular o combate à combalida economia do país, antes da organização, em janeiro, de um congresso excepcional do Partido Único, anunciou a imprensa estatal. A decisão adotada durante uma reunião do Partido dos Trabalhadores acontece após graves inundações e durante a pandemia do novo coronavírus, fatores que agravaram ainda mais a situação econômica do país que está isolado. Levantamentos de inteligência e de segurança do Brasil detectaram que o PCC, o primeiro comando da capital, não se expande apenas por todas as unidades federativas do país. Já foram identificados pelo menos 387 integrantes da facção paulista em outros 16 países. Relatório federal mostra que há pessoas batizadas pelo PCC nos Estados Unidos, em 8 países da América do Sul, sem contar o Brasil, e em 7 países da Europa. Além destes integrantes identificados, a facção paulista também trabalha com sócios em outros países, incluindo alguns na África e na Ásia. A principal atuação do PCC atualmente é o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro. Relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, aponta que apenas em um dos tentáculos da lavagem de dinheiro, 78 empresas lavaram 32 bilhões ao PCC em um período de 4 anos. 6h43 em Manaus. A Organização Mundial da Saúde na Europa pediu nesta terça-feira aos governos que lutem contra a fadiga cada vez maior da população a respeito da pandemia de Covid-19 e as restrições impostas. Com base em dados de pesquisa agregados de países da região, podemos observar sem surpresa que a fadiga entre os entrevistados está aumentando.
Embora a fadiga seja medida de maneiras diferentes e os níveis variem por país, consideramos que atualmente supera 60% em alguns casos, afirmou em um comunicado o diretor da OMS na Europa, Hans Kluge. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou para a Casa Branca após passar o fim de semana em um hospital militar nos arredores de Washington. Ele não está livre da Covid-19, embora tenha melhorado, segundo os médicos. Assim que chegou à residência oficial, Trump tirou a máscara, uma atitude condenada por cientistas e profissionais da saúde. O secretário de Estado americano Mike Pompeo criticou duramente a China nesta terça-feira em uma reunião com os chefes da diplomacia da Austrália, Índia e Japão, um encontro que tinha como objetivo apresentar uma frente unida contra o gigante asiático. A viagem de Pompeo ao Japão foi mantida apesar da crise do coronavírus, que também afeta Washington, onde o presidente Trump e alguns assessores testaram positivo. Diante do cenário, Pompeo cancelou 2 etapas da viagem à Ásia, Coreia do Sul e Mongólia. A reunião em Tóquio do Quad, um grupo estratégico informal estabelecido em 2019 por Austrália, Índia e Japão, foi confirmada na agenda. Pompeo declarou que é algo em que trabalhamos por muito tempo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediram desculpas mútuas pelos atritos protagonizados nas últimas semanas. Durante um jantar articulado por parlamentares, ambos defenderam a pacificação e a continuidade da agenda de reformas. Nobel de Física 2020 vai para Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez por descoberta sobre buracos negros. Penrose ficará com a metade do prêmio. Genzel e Ghez dividirão a outra metade. Ghez é a primeira mulher premiada neste ano. O prêmio em medicina foi divulgado na segunda-feira. Vencedores em química, literatura e paz também serão conhecidos nesta semana. A Láurea em economia será entregue na próxima segunda-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marcou para quinta-feira o julgamento que vai decidir como será o depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a suposta interferência da Polícia Federal. Fux atendeu a um pedido do ministro Celso de Mello, que é relator do caso, e se aposenta na semana que vem. Com isso, o decano do tribunal poderá participar do julgamento. Ele defende que Bolsonaro fale à Polícia Federal presencialmente. Já o governo quer no depoimento por escrito. A investigação foi aberta após relatos do ex-ministro Sérgio Moro, que deixou o governo no mês de abril passado. Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte prevê mudanças na configuração dos recifes de corais e migração de peixes do Caribe e do litoral brasileiro nas próximas décadas, devido ao aquecimento dos oceanos. A queda na quantidade de peixes que se alimentam de algas na região tropical pode fazer com que os ecossistemas dos recifes percam a sua diversidade de espécie e tenham predominância de algas já em 2050. O trabalho projetou as interações tróficas relativas à alimentação dos peixes em relação ao aumento da temperatura dos oceanos. Os resultados demonstraram que as interações vão diminuir e que em algumas regiões haverá deslocamento geográfico dessas alterações. Aquelas que ocorriam, por exemplo, na região tropical, vão migrar para a região extratropical, conforme explicou Kelly Nagaki, pesquisadora do Laboratório de Ecologia Marinha da UFRN. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira, começando com o Globo do Rio de Janeiro. Corte de salários com potencial de gerar até 15 bilhões pode financiar o Renda Cidadã. A Folha de São Paulo estampa. Trump deixa o hospital após 3 dias e pede a americanos que não temam o coronavírus. O Estado de São Paulo. Base bolsonarista acusa presidente de traição e parte para confronto nas redes. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. 14 novas nomeações reforçam a intenção do Planalto de voltar à velha política
do Toma Lá da Cá. Estado de Minas. Perguntado sobre o Pix, Bolsonaro comete gafe e comenta sobre aviação civil. Jornal do Comércio no Recife. Justiça do Trabalho suspende retomada das aulas presenciais nas escolas privadas de Pernambuco. Em Fortaleza, o Diário do Nordeste. Após reunião com Guedes, Bittar diz que renda cidadã respeitará teto e terá aval do ministro. Porto Alegre, 0 hora. Fux marca julgamento de recurso de Bolsonaro no STF para quinta, dia 8. As edições impressas locais a começar com o centenário Jornal do Comércio. Endividamento segue em ritmo de queda. Em tempo. Inaugurada a Delegacia de Combate à Corrupção. A crítica. Cotão dá vantagens na disputa pela Câmara Municipal de Manaus. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.